Bem, boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida Seu Kai. O vídeo de hoje é um FV, certo? FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Eu não tenho um tema definido, mas eu vou falar um pouco do que tá me incomodando e ao mesmo tempo, que é o meu cotidiano, né? Dessa vez vai ser um FV mais autorreflexão sobre, em voz alta, né? Autorreflexão em voz alta, sobre o dia a dia que os indivíduos, eles são moldados pelo contexto, né? E o contexto é o que você faz e ocupa a maior parte do seu tempo. E infelizmente ou felizmente, isso define a sua identidade. Claro que em grande parte também não só aquilo que te consome no sentido de te sugar, né? De te fazer demandas, né? As demandas que o mundo exige de você. Mas também o como você age, enxerga e pensa sobre isso, né? A sua ação mental, né? A sua ação de recepção emotiva, intelectual emotiva, sobre o contexto, né? Eu sou, no caso, professor, né? Ou estou professor, não sei como eu direi. Primeiro, não é bem uma escolha, é uma coisa que a vida não define, que na verdade ela oferece certas oportunidades, né, por assim dizer, ou possibilidades, ou direções, e você acaba meio que se perdendo dentre as possibilidades. Eu, pelo menos, me perdi, não sei. Tem gente que consegue controlar e definir adequadamente toda a rotina do encadeamento diário, dos desejos, de onde estar, como estar, por que estar e valorar esse estar nesse lugar que você alcançou, né? Eu fiz filosofia porque era mais fácil de entrar, precisava fazer alguma coisa. Essa é a sinceridade. Eu gosto de outras áreas, mas eu não passava no vestibular. Nunca fui grandemente inteligente, nem porcaria nenhuma, eu sou medíocre. Ou mediano, não, para não falar de maneira negativa, né? Mediano, normal. A competição nunca foi meu forte. Eu nunca fui bom em provas ou testes, eu nunca gostei. Eu nunca gostei de destaque nem nada, eu sou uma pessoa de boas. Eu gosto da minha vibe tranquila. E eu sou uma pessoa que não gosta de sociedade, interagir com pessoas, eu não sou desse tipo de vibe, né? Nunca fui. Desde a adolescência, talvez. Por causa da adolescência, talvez também. Né? E aí caí na filosofia. Ótimo, legal, o que eu faço lá? Eu trabalho com isso. Aí eu me desencantei meio que rapidamente pela pesquisa, apesar de estar na pesquisa desde sempre. Mas naquele esquema, eu tenho que fazer porque faz parte da rotina, mas eu acho uma porcaria, um tédio. Eu sempre achei engessante, eu sempre achei podante, eu sempre achei tedioso, tá? Pesquisa. Ficar lendo, comentando e fazendo um monte de acúmulo de conhecimento sobre um comentário, ou comentando algum filósofo, um tema, um debate, fazer uma tese de mestrado. Meus amigos fazem, nada contra, no sentido de existência, mas não é pra mim. Né? Eu acho isso perder tempo, em grande parte, apesar de ser útil pra cacete, socialmente falando, né? Em intelecto, né? Na parte acadêmica, na parte social mesmo é útil, porque você faz várias elaborações da humanidades, aí você cria várias tendências criativas em certos ângulos, né? Apesar da academia hoje em dia ser bastante uma cúpula auto-retroalimentar, né? Que não sai de si mesma, pouco sai, as teses ficam na biblioteca, ninguém lê, e bem, as pessoas se formam e fazem pesquisa, ganham dinheiro e na humanidades, né? Algumas têm função prática nas políticas públicas, a grande maioria é só... eu não sei como descrever, né? Mas alguns sim, de fato, vão lá, fazem alguma coisa que cai de algum modo nas aulas, no conteúdo que é ensinado, na cultura em si, né? Aprofundando pensamentos antigos, retrazendo, recomendando, reformulando, atualizando ou mesmo respeitando, né, a herança do passado. O que é fundamental, a herança do passado é fundamental. Mas a academia não é muito original, principalmente humanas. E a parte que eu gosto acaba sendo mais científica. Eu sempre tive uma vibe mais cientista, né, de ser alguém que quer criar alguma coisa. E sempre que eu pego aprender alguma coisa, eu começo a criar em cima. Eu não sou bom em ficar baseado em uma sustentação fixa, né? Beleza, o que você faz com essa porcaria de formação se você não é pesquisador? E não ficar preso na academia? Você rouba a área de outras áreas. Você rouba a profissão e aplicação prática de outras áreas. Você vai virar tradutor, você vai virar crítico, você vai virar... crítico, na verdade, é das áreas da filosofia mesmo. Você vai virar, sei lá, historiador, você vai virar, não sei, sociólogo,
vai trabalhar em RH, você vai trabalhar com pessoa, vai roubar um pouco de psicologia, vai roubar um pouco de história, vai roubar um pouco disso, roubar um pouco daquilo. Ou dar aula. Por sorte, tem no ensino médio de filosofia, beleza, vim pro estado. Então eu sempre falo pros alunos, você escolheu ser professor? Não, aconteceu. Aconteceu. Mas tem um martírio que é uma coisa muito interessante, é uma das motivações para fazer esse vídeo que é muito interessante mesmo. Eu não sei se vocês já trabalharam com uma entidade viva. Digamos que você está a fim de escrever no papel e o papel tem vontade própria. Digamos que você quer lavar a louça e a louça tem vontade própria. Digamos que você quer ser um mecânico e o carro tem a vontade própria. Dar aula é convencer o objeto que você tem que interagir a aceitar a interação. Então você convida os alunos o tempo inteiro, cansativamente, exaustivamente, a prestar atenção, a entender o debate, ou a participar do debate, a ficar quieto, a pensar junto, a sincronizar. Principalmente em humanidades, principalmente filosofia, tá? Mas varia um pouco em cada área, né? Que tem áreas que são mais mecânicas, mais tarefas, mais decoreba. A filosofia é um pouco menos isso, né? No caso. Mas não que não seja também, também. Né? A parte de metodologia existe. Mas eu tava falando com os alunos, cara, imagina você lavando louça e a sua louça fugir da tua mão e falar, não quero ser lavada. Imagina um médico, ou melhor, até os alunos falam muito isso pra mim, né? O professor não dá aula. Aí eu falo pra eles, beleza, imagina você no médico com câncer e tem um cirurgião a fazer uma cirurgia de emergência pra você e você fala, médico, não me opere, não faça operação, não arranque meu câncer. Ou tô aqui numa crise, sei lá, tendo um ataque cardíaco, não me ressuscita, vai lá fumar um cigarro, vai lá, vai beber uma cerveja, vai no bar, tem um happy hour. Fica na tua aí conversando no WhatsApp. Os alunos fazem isso o tempo inteiro, né? Os alunos falam, não quero interagir, eu quero ficar no meu mundo aqui, eu quero essa sala de aula como se fosse o meu quintal para poder socializar. O que não tem nada de errado, assim, no sentido de faz parte, mas a quantidade de vezes que os alunos pedem para eu literalmente não trabalhar é, assim, colossal. Ainda mais, quanto mais novos eles são, mais complicado isso fica, porque quando eles estão mais velhos, eles não falam tanto. Eles simplesmente aceitam a sua existência e menosprezam, ignoram um pouco, aturam, né? Até onde dá, faz o que tem que fazer, aprende a mecânica do negócio, que é a Fabril mesmo, escola é Fabril. Faz as tarefas, entrega os trabalhos, ganha as notas, finge que aprendem. Aprendem de fato alguma coisa, porque inevitavelmente você é uma esponja, você absorve a cultura por estar no ambiente, o professor fala, você ouve e acaba aprendendo. Acontece. Né? Querendo ou não, ainda mais em humanidades. Sincroniza com outro moralidade, sincroniza com uma outra ideia, alguma outra coisa chama a tua atenção e você de fato presta atenção. Engraçado quando eu falo de um tema de um assunto, um tema qual não tem interesse, ele na hora, olha, na hora presta atenção, na hora fica quieto, na hora quer ouvir, entendeu? É uma coisa que ele tem interesse. Então você tem que ficar o tempo inteiro convidando a mente dispersa do indivíduo a querer conversar com você. O que faz parte, eu já fui aluno e ainda sou aluno, na verdade. E, mano, eu na faculdade, eu me esforçava tanto para não cair fora mentalmente, porque mentalmente o corpo eu tava ali, mente não tá. Então eu tava sempre me beliscando de sono, às vezes, para não dormir, né, porque eu tava exausto. Às vezes eu beliscando, cutucando com a lapiseira na minha mão, assim, o tempo inteiro para não cair no sono, né? Ou mesmo esforçando ao ver aquele monólogo de 4 horas do professor num texto que eu li, entendi de outro jeito, ele falando de maneira ilustrada. Eu faço a mesma coisa quando dou aula, então eu entendo como é que é a função de aluno em filosofia. Eu sou também a mesma coisa que os meus professores de filosofia da faculdade. Aliás, o meu modelo de aula é igual ao deles. Eu dou aula como se estivesse dando aula para pessoas da faculdade. Eu não dou aula para ensino médio, para fundamental. Meu modelo de aula é para adultos. E é horrível, porque não sincroniza tanto com perspectivas mais hiperativas ou ansiosas. Mas voltando um pouco, é interessante interagir com os alunos nesse boicote constante do seu próprio trabalho e dessa indisciplina, ou mesmo, não necessariamente indisciplina, mas também não necessariamente indiferença, mas indigestão. Aprender dói, aprender é cansativo, aprender não é todo dia, não é como se eles tivessem a psicologia moldada, né? Pelo menos escola pública, periferia não tem, né? De sentar na cadeira, concentrar, abrir o caderno, copiar, ter aquele tempo onde você está imerso em sincronia com a sua tarefa como se fosse a missão da sua vida. Coisa que eu aprendi desde cedo e eu sei fazer isso muito bem. É uma coisa de adulto, eu tô em reunião chata que dói, de ATPC ou coisa assim, burocracia pra lá, burocracia pra cá, eu tô lá e não tô ao mesmo tempo, eu consigo segmentar as duas funções, né? Tá chato, mas eu tô aqui. Pode ser que tenha coisas legais, então eu ainda tô aqui, então eu fico ali meio ligado e desligado ao mesmo tempo.
por assim dizer, né? Porque eu sou assim também, eu sou um aluno que também não gostava tanto daquela situação, então eu entendo eles perfeitamente, né? E eu fazia toda a matéria rapidamente, nas que eu tinha mais facilidade, entregava, ganhava visto e ficava lendo mangá ou livros, né? Então metade do meu ensino médio foi leitura, praticamente. Eu fazia muito rápido as coisas, o mais rápido possível. Copiava, meta, quest eu fazia e tal, entregava, decorava o que tinha que decorar. Fazia exercício, aprendia, não era tão difícil, era relativamente, depende da matéria, mas relativamente acessível aos conteúdos. Apesar da ansiedade e da dificuldade, uma coisa aqui, uma coisa ali, e aprendendo aos poucos, era interessante, era divertido até. Era desafiador, eu gostava bastante da escola, nesse sentido de interagir com conteúdos diversos. E aprendendo mesmo, aprendendo no sentido de absorver, não que eu fosse usar aquilo para sempre. Aliás, eu esqueci quase tudo. Vou fazer uma prova agora de vestibular, eu não vou saber mais nem as organelas de uma célula, não vou saber mais o metabolismo direito, não vou saber mais essas contas, não vou saber a química direito. Não vou saber nem história direito, às vezes, eventos, datas, situações, eu embaralho na minha mente. Memória não é uma coisa para permanecer, memória é uma coisa de circunstância pontual que deve ser sobreposta constantemente pelo presente. A memória histórica de registro humano, que é aquela que a gente começa paranoicamente a consolidar, é uma coisa um pouco não comum, né? Um pouco menos comum, pelo menos naturalmente falando, é uma coisa da cultura, reflexo da socialização, por assim dizer, e não é uma coisa constante na natureza, né? É quase como se fosse uma anomalia relativa a você registrar e manter registros e esse registro começar a acumular e as próximas gerações seriam uma massa gigantesca de informação, conhecimento e domínio sobre a natureza que nem a gente é hoje em dia, né? Isso aconteceu meio que, não sei o que aconteceu, né? Mas em outros seres vivos o normal não é ter cultura tão transmitida assim que nem a gente faz, né? É diferente. Então a memória foi feita para ser apagada mesmo. A mente não foi feita para guardar as coisas a muito longo prazo, não. Então, se você não tem um exercício constante, mental falando, né? Você esquece. Quer queira, quer não. Na minha área, eu esqueci muita coisa da faculdade já, mas eu tô lendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu sou uma pessoa que não liga tanto para manter... Não sou paranoico para manter informação, manter conhecimento. Conhecimento simplesmente é tão efêmero quanto o ar que eu respiro, ou a realidade na qual estou inserido. As coisas são simplesmente transitórias, eu gosto dessa filosofia. Mas é interessante, voltando para os alunos, ver aquela perspectiva de que eles têm vontade própria. Estão ali, como eu falei, numa indigestão de relação. Indigestão porque eles não conseguem interagir plenamente no sentido de valor mesmo, de valorizar aquele ambiente. E é horrível, eu falo para os alunos, é difícil pra caramba dar aula para alguém que tá de costa para você. Difícil pra caramba dar aula para alguém que não quer te ouvir. Difícil pra caramba dar aula para alguém que sequer te entende, porque eles não entendem às vezes, e não é culpa deles. Eu tô dando aula pra sexta série de história numa matéria que eu não sou formado. Em gambiarra na gambiarra, porque o governo é uma porcaria e fez eu dar essa aula porque sim, né? Enfim, vou agradecer pelo dinheiro e pedir desculpas pela tragédia que eu tô causando nos alunos, porque eu não sou formado e tô improvisando. Aí eu vou lá, pego o meu conhecimento raso, leio ali o texto, entendo o texto, mas tem um monte de lacuna, e eu tenho um monte de lacuna, eu não entendo da história o suficiente para dar aula. As lacunas eu não preencho, aí eu tenho que ir no Wikipédia pesquisar. Aí eu tenho que montar a aula, aí eu não tenho tempo para montar a aula, tô exausto. Aí eu também tô desestimulado, aí eu tô com burnout. Aí eu tô de saco cheio dos alunos porque eles não querem aula, mesmo que a aula seja bem feita. Aí de vez em quando tem insights filosóficos e faço a aula ficar boa, tipo hoje eu consegui, por algum milagre, ter 15 minutos de insights, onde aquilo que era uma porcaria com a filosofia e com a minha flexibilidade ficou razoável. Deu pra tragar um pouco, acho que sincronizei um pouco com os alunos, acho que eles entenderam a perspectiva, né? Não é fácil ensinar sexta série, a maioria deles nem sabe ler direito ou escrever direito. Não entendem conceitos complexos. E eu sou uma pessoa que não fala simples, eu tenho dificuldade em dar aula para criança. Por causa da minha interação social, né? Eu não sou uma pessoa que interage com pessoas muito novas. Então o vocabulário não é acessível, então eu tenho que ficar fazendo metáforas mais simples, correlações mais simples, pensar de maneira bastante mastigada e transmitir de maneira bastante mastigada, e tá sendo uma bela de uma dificuldade. E ao mesmo tempo uma necessidade, porque eu tenho que dar aula e eu vou dar aula. É mesmo que eu dei aula para 3, enquanto 5, 6 meninos ficam brincando de lutinha, jogando papel, gritando e correndo, e eu tenho que travar a porta com uma carteira porque senão eles abrem. Eu não quero gritar, e eu gritei um pouco hoje porque não dá para não gritar. Porque gritar traumatiza a criança, eu não quero gritar ainda mais para a sexta série. Gritar para nono ano até vai um pouco, gritar um pouco ali no colegial de vez em quando até vai.
Mas só no sentido de chamar atenção, não no sentido de querer. Eu tô tentando ser mais educado, né? Eu não sou um professor que gosta de violência. Mas pra sexta série, cara, é impossível você não gritar, eles só ouvem na base do medo. É quando você causa um pouco de ansiedade e medo neles, eles veem que você tá puto, porque eles fazem você ficar puto, aí eles param um pouco, e aí eles ouvem um pouco, e aí eles prestam atenção um pouco, e eles... Até o moleque que não fica na sala resolveu, por causa de uma conversa de papo reto, em voz alta, papo reto em voz de autoridade, copiar da lousa. Primeira vez na vida que eu consegui fazer ele copiar direito da lousa. E é um moleque triste, porque não é por maldade, ele é daquele jeito por N motivos, sabe? Abandono afetivo da família, abandono da sociedade. Ele é um menino com um olhar brilhante, mas um olhar desafiador, né? Um olhar rancoroso, um olhar um pouco afoito. E ao mesmo tempo rebelde, né? É um rebelde muito jovem, né? Só que ele não tem noção do que tá fazendo. Eu falo pros alunos, estão cavando a própria cova, cara. Vocês estão literalmente cavando a cova que vocês vão se enterrar. Só que não é agora que se enterra daqui a 10 anos. E eles não entendem perfeitamente, mas ficam meio assim. Porque a experiência é que dita a realidade. A experiência é, vocês estão na periferia, vocês são, em grande parte, pardos, negros, vocês são pobres, você tem uma educação deficitária, com material deficitário, professores deficitários, que nem eu. Uma situação de ambiente de estudos péssima, absurdamente péssima, por culpa minha também, porque eu sou um professor inepto, né? E por culpa de vocês também, que são alunos ineptos, mas tudo bem, uma coisa piora a outra, né? E eu também não sou grande coisa, né? Não posso reclamar dos alunos. E aí vira aquela bola de neve, vocês vão ter prejuízo nos anos, é que nem escada, né? Você vai perdendo os degraus, vai perdendo a capacidade de subir os degraus, vai ficando pra trás, vai ter outras pessoas que não vão ficar pra trás, principalmente de escola privada, vão competir com vocês, vão ter uma vantagem, vão acabar tendo mais preponderância nas vagas limitadas da faculdade, vão se formar, vocês vão ter dificuldade, se é que vão se formar, vão trabalhar para essas pessoas, vão ganhar mal, vão ter filhos e vão ensinar os filhos junto à periferia, porque vocês não vão conseguir sair da periferia. E vão estudar na mesma escola que vocês estudaram, com a mesma cultura que vocês vão oferecer para eles, que é a cultura que vocês aprenderam aqui, que é a cultura do caos. E adianta falar isso para uma pessoa de 12 anos, 11 anos? Não muito. 13 anos, não muito, não sincroniza. Eles têm ali um entendimento parcial, bem parcial. Em parte tem, né? Eles entendem, não são também totalmente ineptos para isso, né? Mas é uma realidade que é uma ameaça também. Você está ameaçando o futuro deles. Mas não é uma ameaça porque você quer que eles se deem mal. Ao contrário, você quer que eles se deem bem. Eu queria que todo mundo tivesse oportunidade, que todo mundo tivesse um trabalho justo. Um mundo que não tivesse crise ambiental. Um mundo onde o capitalismo não dominasse e tornasse você uma ferramenta, uma engrenagem numa fábrica na sociedade. Não uma fábrica, mas uma engrenagem na sociedade cartável e manipulável e ao mesmo tempo consumista e decadente, como todos nós somos. Então a gente está destruindo a nós mesmos, o mundo vai colapsar algum dia e vocês vão sofrer. Quer queiram, quer não. Vai ter água, falta de água, vai ter calor extremo, vai ter chuva extrema. Vocês não vão ter posses materiais ou financeiras para sobreviver com dignidade e vão ser abandonados pelo Estado, que também não vai prezar o seu bem-estar, porque o Estado que não preza o bem-estar agora também não vai prezar depois, e vocês vão votar errado, porque não vão ser analfabeto político. Vão votar errado num Estado que vai continuar te torturando e dando vantagem e privilégio para a elite. E a elite vai continuar virando as costas para vocês, e a elite vai continuar se protegendo em topo da pirâmide, até que a pirâmide quebre, colapse e todo mundo vá pro mar. Apesar de todo mundo estar no mesmo barco chamado destino, chamado futuro, ou passado, né? Ou, enfim, planeta, o grau de tempo e de afeto no sentido de sofrimento ou trauma é pessoal, né? A parte de baixo, que é a parte de sustentação, né, da pirâmide, vai primeiro. E a parte posterior, que é o meio ou alto, vai depois. Então quem está em cima demora mais para se afogar, né? O Titanic não afunda no sentido de quebrar né? Ele afunda lento e gradualmente. Aí quem está nas cabines do primeiro andar, né? No convés, talvez, né? Na cabine do piloto, não sei, né? Na ponte, chamar de ponte, né? A parte do barco que controla, né? Então tá mais alto, o barco vai afundando, eles afogam depois. Mas quem tá ali no fundo, perto do casco, vai morrer primeiro. E eles vão morrer primeiro, né? Que são a geração que vai estar subalterna e refém das intempéries do tempo, do destino,
do clima, né, da sociedade, do mundo em geral, né, em toda a sua tragédia, né. Então, você fala isso para as pessoas, eles entendem parcialmente, tá? Mas como é que você ensina história para eles se o material é ruim, se você não é formado na área? Eu estudo aula de história hoje em dia, né, porque eu não sou formado em história, formado em filosofia. Mas dou aula de filosofia também, por sorte, para algumas turmas de outra escola, apesar daquela escola ser difícil para mim, muito difícil. Enfim, faz parte. Ambientes de trabalho difíceis, mas estamos lá levando, né, no dia a dia, levando um assédio moral aqui e ali, faz parte. É cansativo, mas estamos aí. A possibilidade de greve que eu não posso entrar porque só aderir eu vou perder meu contrato, e se eu perder meu contrato eu não sei se eu vou ter a sorte do sindicato reaver ele e devolver minhas aulas de algum modo, mas eu vou perder uma grana. Então a greve pra mim é muito complicado de aderir. Eu poderia largar a mão e falar, não, o ideal é melhor, vou lutar sozinho, como um exemplo? Posso assumir o BO e falar, larga a mão, vou ficar 3 anos sem trabalhar, dou um jeito e arrumo outro emprego por um tempo. Quem sabe um dia eu volte pra educação no estado, ou procure escola privada, não sei. Ou preste um concurso aí, não sei, algum milagre eu passe, não sei. Acho que não, porque eu sou um Zé Ruela em concurso também. Eu não sou muito capacitado pra essas coisas. Mas eu acho que é difícil eu ter coragem pra peitar sozinho o estado. Se todo mundo parasse, ia ser lindo. Né? Se a escola parar e me forçar a parar, aí é interessante. Porque daí o BO não fica comigo, fica com a parte que me defende, que é a gestão, né? Aí a falta é justificada porque a escola tá fechada. Mas eu não sei como é que funciona essa parte de greve também. Nunca tive uma greve no estado. Greve estudantil eu já vi, já sei como funciona. Greve de profissão eu nunca fiz. Nunca participei, então não tenho experiência ainda, então também sou novato, né? Mas acho que não vai rolar, acho que o sindicato vai arregar, o governo vai dar um aumento básico, que é nada mais, nada menos do que a obrigação dele. Essa obrigação vai ser tido como uma vitória, é uma obrigação legal mesmo, tá? E essa vitória vai ser... não é vitória porcaria nenhuma, é o básico que ele é obrigado a fazer. E vai apagar o foco de incêndio, vão protelar essa tragédia por mais 2 anos, o governo vai se reeleger, vão ficar mais 4 anos com esse governo lixo. E a educação vai pro ralo. E enquanto a educação vai pro ralo, eu tô aqui me apoiando numa boia furada, enquanto a boia não esvazia, eu tô conseguindo estar no mar, mas a qualquer momento eu posso simplesmente ser jogado pra ausência de emprego, como outros 40 mil professores esse ano ficaram, né? Por sorte, eu ainda não fui, mas posso ir a qualquer momento. A graça do negócio é que eu vou ter que mudar de área. Qual? Não sei, se eu vou ter que fazer faculdade de novo, não sei, outro curso, um emprego qualquer aí, nem que seja um emprego básico, como todo mundo, né? 6 por 1, não sei, pra ter um dinheirinho, né? Pagar as contas. Não sei. Mas eu não sei quanto tempo eu vou aguentar nessa profissão por vontade de permanência, né? Por minha vontade. Pode ser que o sistema me chute pra fora. Tá? Mas mesmo que o sistema não me chute pra fora, isso é uma zona de derrota. É uma situação onde, apesar da situação... no local onde eu tô agora, na bolha que eu tô agora, da periferia, é uma comunidade bastante fragilizada. Já dei aula para salas equivalentemente complexas, mas não no nível sexta série. Sexta série é muito difícil. Sétima série também é difícil. Eu tenho mais cabeça para dar para nono, primeiro, segundo e terceiro. Mesmo colegial eu tenho atrito, mas eu lido melhor, né? Eu consigo conversar. Mesmo que eu saiba que eles vão fingir que vão fazer e eu ter que aguentar o fingimento e passar eles de ano, porque não tem como reprovar muito, né? É difícil reprovar também, eu acho meio brutal, mas enfim. Esse ano aqui eu tô pensando em fazer banho de sangue, que eu não acho legal. Eu não sei se eu vou quebrar meu valor de não fazer banho de sangue. Se eu fizer banho de sangue, na verdade, é necessário porque eles não estão aprendendo, eu preciso reter eles de ano. Para eles terem a oportunidade de aprender ano que vem. Eles não estão aprendendo alguns, eu sei que vão ficar muito defasados. Eu também não dou conta, eu quero que eles tenham um professor de história de verdade. Então ano que vem, com o professor de verdade, eles podem aprender de verdade, então acho que reter eles até pode ser um benefício e não um prejuízo. Mas aí também complica para a vida deles, eu não sei como é que vai ficar a longo prazo. A médio prazo eu posso estar prejudicando a médio e longo prazo, mas a curto prazo eu posso estar ajudando. Ou o contrário, eu posso estar prejudicando a curto prazo e a médio e longo prazo ajudando, eu não sei. É tudo uma incógnita, completamente uma incógnita, tô jogando no vazio, eu não tenho a mínima ideia. Mas essa perspectiva de oferecer, então, um trabalho para uma entidade que vive com vontade própria é uma perspectiva que vocês, que não são professores, não têm experiência. Dessa dificuldade imensa
quer ensinar alguém que simplesmente não quer aprender. E não que eu seja o melhor professor para convencer as pessoas para, de fato, fazer elas desejarem aprender. Mas são crianças, as crianças... Não adianta discurso moral, apesar do discurso moral ser normal e constante, você sempre tem que estar dando discursinho, não dá. Principalmente em anos mais novos. Alunos mais velhos é menos, alunos mais novos é constante. Você precisa estar reformulando a mentalidade deles e fazendo lavagem cerebral o tempo inteiro. Fazendo terrorismo com emprego, fazendo terrorismo com futuro, fazendo terrorismo com um monte de coisa, porque senão eles não prestam atenção. Senão eles não dão valor. Você precisa forçar eles a terem a maturidade que eles não têm. Literalmente, você precisa amadurecê-los. Forçar amadurecimento. É uma coisa que na minha época eu não sei se foi forçado. Porque eu já era meio que bitolado com escola, eu fazia as coisas. Eu era maduro, não sei. Eu era pirralho, conversava um pouco aqui, um pouco ali, mas eu era muito nerd. Mas muito nerd. Nerd não no sentido de, eu sou o melhor, vou conseguir passar no vestibular. Mas nerd no sentido de, dou conta. Até uma nota média de 7, 8, 9. Ou 10. De vez em quando 10. Então, dou conta. Raramente tirei nota abaixo de 7. Uma matéria... Eu nunca tirei nota abaixo de 7 no colegial. Até nas matérias que eu era ruim, eu tirava 7. Ruim mesmo, matemática. Tipo, física também. 7, 8. Enfim, de vez em quando eu dava errado um bimestre ou outro, eu acabava dando BO, né? Mas 8 e 9 era a média. Sempre. De vez em quando 7. E aí, média 8, 9. 10 de vez em quando também. Depende da matéria, né? Eu sempre me esforcei em tudo. Educação física, artes, tudo. Não tinha filosofia muito. Não tinha sociologia, mas tinha filosofia alguns anos. Foi bem raso. Foi mais cultura de história da Grécia do que filosofia em si. Nem sei se aquela professora era formada em filosofia, ela era meio ruim. Qual era a formação dela? Agora eu sei que ela era ruim, antes eu não sabia. Por causa que eu me formei em filosofia e lembrando no colegial, a professora que deu aula pra mim de filosofia era bem fraquinha. Mas noção, assim, de estado grego, uma coisinha ou outra, assim, foi ok. Agora, a filosofia de verdade não tinha bem currículo naquela época, eu não sei como é que era a matéria didática também, filosofia naquela época. É que era o começo da aplicação da área, né, era 2000 bolinha, 2005, sei lá. Então eu não sei direito. Mas, relembrando tudo isso e falando da minha carreira como professor, nem sei o título dessa droga de vídeo aqui, essa bodega aqui. Mas foi um vídeo de FV para debater o quanto é interessante interagir com a vontade imperante e existente do outro. Enquanto você tenta sobrepor a sua vontade sobre o outro resiste. E essa relação de humanidades é ímpar, principalmente em relações interpessoais, né? Ou no caso aqui de professor com aluno, né? E essa metáfora fica pra vida, tá? É muito difícil você interagir com uma entidade que simplesmente sabota a sua interação. Você dá aula e ela sabota. Ainda mais criança que quer brincar, e é brincar mesmo. E tá tudo bem. Como é que eu vou recriminar uma criança que quer brincar? Que monstro eu sou pra dizer que uma criança não pode ser criança? Não sou monstro. Mas também tenho a responsabilidade de ser professor. E aí eu fracasso um pouco nas duas, né? Eu sou um pouco monstro e sou um pouco medíocre como professor. É difícil. É difícil, tá? Sendo sincero, é difícil. É difícil pra cacete, tá? Eu não tenho perfil. Como eu falei, eu não sou professor por natureza. Não é a minha vocação. Aliás, eu não tenho a mínima ideia qual é a minha vocação. Porque eu não tenho a mínima ideia o que diabos é algo que eu me sinta perfeitamente pertencente, porque eu não pertenço a lugar nenhum, eu nunca me pertenço, eu não gosto de pertencimento, eu detesto, eu sou contra produtivo e intuitivo, porque eu não gosto de vínculo. Não no sentido de prisão, né? Não tô falando afetivamente, tô falando de vínculo de dogma, né? De verdade absoluta. Eu gosto da flexibilidade do conceito, da flexibilidade do debate, da flexibilidade da crítica mesmo, né? Eu sou de filosofia na veia. Apesar de não ser uma área... Eu nem sei se eu sou da área ou não sou, mas não é uma área imediata pra mim, mas ela sincroniza comigo, por assim dizer. Tá? Então é isso, galera. Meia hora de fala aleatória, sobre o meu cotidiano. Porque eu tô sem assunto de vídeo, porque eu precisava falar um pouco disso, porque eu tava irritado. Essas semanas têm sido muito difíceis. Eu tô segmentando a minha cabeça de maneira psicológica pra não ficar puto, pra não ficar melancólico, pra não ficar depressivo, pra não ter burnout.
Eu consigo. Engenharia psicológica. Segurando no tranco mesmo a cabeça, a psicologia, pra não ter sofrimento. Eu sei de pessoas que estão colapsando, tá? Eu sou resistente. Mas assédio moral machucou bastante. Esse começo de ano aqui foi um inferno. Assédio moral doeu feio. Mas eu também fui resiliente e perseverante. E até agora tá no impasse, né? Já fiz vídeo sobre isso também. Mas, tamo aí. E é isso, pessoas. Grato aí por ouvir o desabafo. Tem roteiro, como sempre, né? Vídeo aleatório, conteúdo aleatório, prosa aleatória, relatos aleatórios, vida aleatória. E é isso, cara. Não sei se pra que serve isso aqui, só falei com a câmera. Ou com o microfone, sei lá. Valeu aí, pessoas. Até depois. Falou, obrigado. E a gente vê aí num outro vídeo de anime, música de anime, AF, não sei. Música qualquer, ou um pouquinho de review de anime também. FD, né? Tamo aí, até mais. Falou, galera, até depois.